Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno aqui da Logcomex. A gente está numa gravação do podcast aqui dentro do Comex Tech Forum. É a terceira edição do evento, a maior edição que a gente já fez até hoje. A gente está com mais de 3.500 participantes, uma super estrutura, o evento está gigante. E aqui dentro a gente tem um espacinho onde a gente está gravando alguns podcasts e abordando temas bem relevantes sobre o Comex, como que está sendo aplicado soluções, cases reais. E o tema que a gente vai abordar aqui hoje, que a gente vai entrar mais no detalhe, é sobre como que a IA é uma aliada estratégica de empresas que atuam no comércio exterior. E aí, como que essas empresas estão atuando com inteligência artificial, que tipo de resultado a inteligência artificial está começando a gerar nos negócios. E hoje eu estou aqui com a Camila Correia e estou também com a Priscila, que é do super time da Natura, e elas vão trazer um pouco mais de detalhes de como estão aplicando as soluções com IA, e vão trazer alguns exemplos para a gente. E aí, para começar, eu queria que a Cami se apresentasse, e a Pri também depois, se puderem dar um oi pro pessoal. Oi, Bruno, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Camila Correia, tenho aí 25 anos de experiência, focada em supply chain, com especialização em comércio exterior. Minha experiência aí dos últimos 10 anos é em projeto de comércio exterior. Atualmente eu tenho a responsabilidade de trabalhar com projetos para a área de comércio exterior, para a América Latina, da empresa Natura. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom, Cami. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Olá, Bruno. Eu sou a Priscila Ferrer. Muito obrigada aí pelo convite. Agradeço a todos da feira da Logcomex. Eu estou aqui há 10 anos na Natura. Eu sou da área de tecnologia digital para projetos, né? Então, nós fazemos projetos a nível Latam também, né? Então, e sou BRM de comércio exterior e planejamento. Então, a gente atua em toda essa área aí de planejamento. E agora, com esse tema que está super importante no mercado, que é o que nos trouxe aqui, que a gente adora falar sobre. Muito obrigada pelo convite. Que bom, seja bem-vindo. E realmente a Natura mandou uma galera pesada aqui, intenso, para a gente trazer um tema bem relevante. E também a gente está falando bastante sobre IA e sobre Comex. E aí também até para me apresentar um pouco, eu sou o Bruno Amorim, do time de tecnologia da Logcomex. Trabalho em algumas iniciativas hoje focadas em IA na frente de inteligência. E a gente também tem alguns cases de como que a IA já está sendo, principalmente ajudando em tomada de decisão com inteligência e gerando negócios para as empresas. E aí eu também vou aqui para conduzir um pouco desse nosso papo e tentar contar um pouco de cases também. E aí a gente pode acabar... a ideia aqui é a gente conversar mais e trocar e entender um pouco mais com vocês também. E aí, para começar, a gente já passamos aqui pelas apresentações. Acho que agora, para começar, vou começar com uma pergunta bem simples, que eu acho que é o que todo mundo que estiver assistindo também vai gostar de saber. Quais os principais desafios do Comex, na sua visão, Cami? Se puder começar dando uma geral sobre esse tema para a gente. É uma pergunta bem básica para a gente começar a conversa. Não, de fato, é uma pergunta básica, mas que tem muitas respostas, né? Eu vejo que hoje, a comércio exterior, de forma geral, a gente tem muitos temas a ser tratados, tem muitas dores de forma geral, são dores da Natura, dores de outras empresas, e a gente vê muito a questão da imprevisibilidade, a gente vê muito a questão dos dados, a gente transaciona muitos dados que se repetem pelos intervenientes. A gente tem a questão de ter muitos intervenientes no processo, então a gente está falando de importador, de exportador, agente de carga, despachante, transportadora internacional, transportadora local. Tem muitos intervenientes no meio do caminho e a gente fala também de muita parte de regulamentação. E aí regulamentação é local, regulamentação internacional. Eu acredito que comércio exterior está ali competindo com a área tributária, né? A gente fala que a área tributária sai muitas regulamentações, mas a gente bebe muito do que atualiza na área tributária. Mas, assim, de forma geral, eu vejo esses pontos como pontos de dores que tem possibilidades para a gente trabalhar e fazer um trabalho diferenciado para olhar esses pontos de dores que a gente tem aí no comércio exterior. Realmente. E você trouxe principalmente um lado disso, que é o lado da operação. Sim. De Comex, né? Até antes, talvez, da gente chegar na operação, a gente ainda tem toda uma etapa de planejamento, uma etapa de inteligência, uma etapa de decisão. Também tem outros desafios que vai estar envolvido com profissionais de comércio exterior também. Sim, totalmente, que é uma cadeia, né? Quando a gente olha a cadeia end-to-end, comércio exterior está ali
no final da cadeia, dependendo se é importação ou exportação, ou no começo, mas existe toda essa outra etapa aí que seguramente tem outras dores que dá para ser trabalhada também. Bom, e eu até ia perguntar também para Priscila agora, já complementando um pouco dessa parte dos desafios, igual a gente trouxe, como que você vê que a tecnologia pode auxiliar tanto nesse de ponta a ponta que a gente vai estar falando agora? Sim, a Natura, ela é uma empresa muito tecnológica, então ela investe nisso, né? Ela sempre quer estar competitiva no mercado. Então nós acreditamos nisso, que a IA veio realmente para também trazer essa competitividade, né? E recentemente nós fizemos a atualização de um sistema de comércio exterior que utiliza a IA, né, na Latam. Então nós fizemos a atualização Colômbia, Peru e Equador. Essa ferramenta ela nos ajuda a carregar informações automatizadas no sistema, fazer todo o tracking online, flow-ups por WhatsApp. Então, isso trouxe uma agilidade enorme para a operação, minimiza erros, minimiza manualidade. Então, isso trouxe uma inovação muito grande para a área de comércio exterior, uma inovação que nós não tínhamos antes. Então, antes nós utilizávamos ferramentas que eram mais repositórios, mais manuais, e hoje a IA está presente nos nossos sistemas de comércio exterior, né? E a empresa está avançando com isso. Legal. Algumas palavras-chave que você já citou aqui: previsibilidade, leitura de documentos, realmente são recursos que, quando a gente olha tecnicamente, hoje a gente já consegue extrair bastante valor de agentes, de LLMs, como a gente entende hoje, ou até serviços de inteligência artificial, que já são aplicáveis já, né? Tanto a gente já consegue incorporar isso dentro de um sistema, que eu acredito que seja um pouco do que você já trabalha. Até ia perguntar um pouco disso, né? De como que isso é incorporado hoje dentro das soluções de como vocês atuam. Isso. E aí, no dia a dia, a operação se beneficia muito nisso, né, nos processos. Então, acabou trazendo realmente toda uma agilidade, tirou essa parte de manualidade, né? Então, foi muito importante por isso. Então, nós conseguimos reduzir até o número de terceiros. Então, a gente colocou uma operação muito mais automática. Os usuários passaram de perfil digitadores para perfil de gestão, trazendo uma qualidade muito melhor para a operação, né? Então, isso está nos ajudando muito no dia a dia, utilizando todas essas ferramentas. Trouxe uma diferença muito grande. E, assim, até contribuindo com todos esses pontos que a Priscila trouxe, normalmente a gente fala muito de estar conectado com o mercado, né? Então, a gente está aqui num evento 2025, onde esse tema IA está fortemente sendo destaque em vários fóruns. Quando a gente começou esse projeto, que a gente já está em operação, a gente começou lá em 2023. Então, em 2023, a gente já estava conectado com o mercado, já estava entendendo o que o comércio exterior tinha para oferecer de diferente, e a gente realmente quis estudar, quis entender o que a gente tinha de mercado e que a gente pudesse aplicar, que pudesse ser aplicável para o nosso negócio. Então, nós arriscamos numa ferramenta que trazia uma funcionalidade totalmente distinta das ferramentas padrão, né? Então, essa questão do carregar uma invoice, carregar um BL, para nós da operação faz toda a diferença, né? Você não ter mais alguém digitando, tendo que digitar, tendo que investir tempo nessa operação. Então, para nós da área do negócio, é muito importante estar alinhado, ter um parceiro forte dentro da companhia, que é a área de TI, para conseguir também viabilizar esses projetos com a gente, porque faz toda a diferença. Então, hoje a gente usa essa funcionalidade bastante forte, é uma funcionalidade que já está em funcionamento pela equipe da Colômbia e do Equador. Tem a questão do tracking também, que nos ajuda muito. Então, hoje eu não dependo de um e-mail do despachante ou um e-mail do agente de carga para saber aonde está a minha carga, se atrasou, se não atrasou. Atualmente, nós temos contratos com agentes de cargas, não é direto com a armadora, então a gente tem um intermediário. Então, hoje, com essa ferramenta, a gente consegue já trabalhar totalmente de forma diferente do que a gente trabalhava antes. Legal, legal. E até eu acrescento sobre essas funcionalidades que vocês trouxeram, que geram valor, né, para o negócio, principalmente porque
pelo que vocês estão trazendo, isso tem gerado uma produtividade melhor, tem acelerado os processos e consequentemente, está reduzindo custos. Isso. E minimizando erros também. Isso a gente percebeu muito. Minimizando erros, a gente minimiza multas e tudo que pode acontecer no processo, né? Atrasos e tudo mais. Exatamente. Eu acho que esse é um dos principais casos que a gente vê de aplicação real hoje de inteligência artificial. Fora do hype, né? A gente discute bastante isso, de como que a gente consegue aplicar para solucionar problemas reais que as empresas têm, não necessariamente usando o que está todo mundo usando. Digo, a nível de agentes, que é muito que o mercado usa. Poxa, todo mundo está trabalhando com agente, hoje é um tema. Agora a gente está começando com um próximo passo de multi-agentes, que já vão trabalhar em cadeias. Mas não, o que vocês estão trazendo aqui são casos reais. Poxa, previsibilidade, leitura de documento, evitar o tempo em que uma pessoa está lá digitando uma informação e que pode acabar gerando um erro. Poxa, é algo que hoje a gente consegue extrair do IA, a gente consegue extrair do modelo que acaba fazendo a leitura de um tipo diferente de documento e já entregando ali do outro lado uma informação mais assertiva, mais funcional e que acabe gerando valor. Então, legal que vocês trouxeram. Eu ia perguntar se tem mais outros modelos aí também. Você tem mais algumas outras aplicações que você já tem visto como a IA está apoiando vocês nas operações, além desses casos? Sim. Essa ferramenta que a gente trouxe é uma ferramenta de mercado específica para o comércio exterior, mas de forma geral, como a Pri comentou, a Natura é uma empresa muito tecnológica. Então, há mais de um ano foi trocado, a gente está utilizando o Google, e o Google oferece por si só ferramentas de IA, né, ferramentas de interatividade. Então, existe hoje dentro da companhia uma força muito forte de capacitação para todos os níveis dos colaboradores em relação a essas ferramentas que o Google fornece, para que a gente possa fazer aplicações simples no dia a dia, né? Seja a revisão de um documento, seja a revisão de um contrato, seja a revisão de uma tabela, seja a escrita de uma ata. Então, parece simples o que eu vou falar, mas, por exemplo, você usar a funcionalidade do Gemini numa reunião e ele já te trazer a ata bem detalhada, isso já economiza tempo. Então, a gente não está falando só do comércio exterior, né? A gente vê que existe funcionalidades que pode ser aplicada para a companhia toda. Então, é importante a gente ter muito claro qual que é a minha dor, né? Qual que é a dor da empresa, qual que é a dor da área, mas ter também o apoio da empresa. Então, esse tema de desenvolver facilidades para o dia a dia é muito forte pela Natura. Ele é impulsionado, né, pela liderança e isso acaba ajudando. Então, na prática, eles trazem capacitações, trazem as ferramentas e aí vale o colaborador entender ali como que ele pode aplicar melhor aquelas ferramentas no seu dia a dia. Então, eu vejo que tem muitas áreas internamente já utilizando, a nossa área mesmo já está utilizando para algumas validações, tirar algumas aprovações que a gente tinha por e-mail, fazer por inteligência artificial de forma automática. Então, isso facilita bastante. Perfeito. E até nesse exemplo que você trouxe, a gente vê o tanto que os Big Techs estão investindo em simplificar o uso desses modelos que até tanto tempo atrás não era tão acessível para as pessoas convencionais, vamos dizer assim, né? Não user-friendly, igual a gente fala. Porque igual a gente traz, a Locomex é uma empresa que já trabalha com inteligência artificial desde que nasceu. Então, o nosso core sempre foi construir informação a partir de como a gente pode interpretar o dado, tipo de inferência, predições, projeções, que são tudo modelos em que antes do conhecimento popular sobre os famosos LLMs, que é como ficou famoso, os modelos que de certa forma já tem tempo que a gente interage com a Alexa da vida, que a gente já consegue falar com ela numa linguagem natural. A gente já tem isso há bastante tempo. Porém, como agora está mais popular o jeito, até mesmo para abordar esse tema aqui no evento, em que já está integrado dentro das empresas, a gente vê que outras ferramentas já chegaram mais simples nisso, né? Então, poxa, hoje você consegue ir lá com o Gemini, você consegue criar um agente onde você explica para ele um contexto, você passa uma quantidade de documentos e que é todo o contexto de aprendizado dele, e ele consegue te apoiar, por exemplo, no melhor texto para responder um e-mail, ou até mesmo dentro do próprio Gmail, você tem que ele pode melhorar uma mensagem e ajudar e, consequentemente, acaba melhorando a performance do time como um todo, né? Então, a gente também já está vendo um pouco dessa aplicação
E que bom que vocês estão trazendo aqui um exemplo que no contexto de vocês isso também já está funcionando, né? Tanto como ferramental para problemas operacionais, igual a gente está falando, sobre previsibilidade, leitura de documento, quanto também para performance, produtividade em time como um todo. Muito bom, pessoal. Eu acho que a gente está começando a caminhar aqui para o nosso final, e aí eu queria entender um pouco de vocês, o que vocês estão vendo de futuro da aplicação da IA. Futuro tanto para a perspectiva da Natura, perspectiva da área de tecnologia. Aí eu posso começar com a Cami aqui? Claro, claro. Bom, assim, IA hoje é uma realidade e não dá para a gente voltar para trás, né? Como você mesmo colocou, ficou muito popular. Então, quando a gente fala de IA hoje, a gente está falando de programação, de dados, de algoritmos. E isso no passado era muito complexo, né? A gente atribuía qualquer desenvolvimento a uma área da empresa, que é a área de tecnologia. E hoje não. Eu acho que com a simplificação de todos esses desenvolvimentos fez com que tornasse popular e que ficasse acessível para qualquer colaborador, para qualquer área. Então, o que eu vejo hoje é que as empresas precisam entender qual que é a sua dor e trazer pequenas funcionalidades. Às vezes não precisa a gente achar que vai mudar a empresa toda com uma tecnologia, uma transformação. Não, precisa entender e trabalhar em partes. A gente falou muito aqui de funcionalidades, né? Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar em pequenas partes e focar no que é a nossa dor. E dá para fazer isso de forma muito mais simplificada do que a gente fazia no passado. Então, eu vejo que a IA hoje, ela veio para simplificar, né? Ela veio para trazer produtividade. Então, a gente precisa realmente utilizar esses benefícios do próprio crescimento e desenvolvimento da tecnologia. Legal. E aí, só complementando o que a Ká falou, o que eu acho importante é, quando a gente fala de IA, isso aqui da área de tecnologia, também pensar um pouco na parte de segurança, né? Porque a gente, na Natura, a gente tem uma equipe de cybersecurity muito forte, né? Então a gente só conseguiu implementar essas ferramentas porque teve toda uma análise, todo um estudo. Então a gente se preocupa muito com a segurança também. Então esse sistema de comércio exterior que nós implementamos, nós tivemos que nos preparar, né? E fazer toda essa análise e garantir que a gente não ia ter problema com segurança. Então, para mim, IA também caminha junto com segurança. Boa, então já fica aí a dica também para quem for começar a implementar alguma coisa ou que já esteja implementando, também se atentar realmente, porque segurança igual, principalmente porque a gente tem falado que o alimento de qualquer atuação de uma inteligência artificial é o dado. O dado é o principal valor, é o principal ativo da IA, vamos dizer assim. Sim, e eu e a Ká, a gente recebe muitos bens também, empresas que vão até a Natura, principalmente, para saber como que a gente está trabalhando com a IA, como que a IA... E a grande dúvida é essa, mas e a segurança? Como que fica o dado? Então, é isso que a gente explica quando a gente faz esses bens. Bom ponto. Eu até nesse tema de futuro, que é o que a gente está abordando aqui, eu acrescento que o que a gente mais está vendo agora como tendência é o conceito de multiagentes e um raciocínio avançado. Então, a partir de... Provavelmente é como a gente vai começar a aplicar esse conceito, assim, eu não vou estar mais trabalhando para uma tarefa específica, igual a gente deu exemplos aqui, uma predição. Tipo, uma aplicação, um uso de modelos para resolver uma tarefa específica, que já gera bastante valor. O que a gente mais está vendo agora, e provavelmente vai ser o que no futuro vai ser mais fácil também de a gente operar, é a cadeia de raciocínio avançada, em que eu começo a realizar uma tarefa e eu tenho treinamento suficiente com esse agente, com esse modelo, com essa IA aqui que eu estou conduzindo, para que ela tome a decisão do próximo passo. Então, poxa, ela começou a ler um documento, ela identificou que esse documento precisa de uma validação de alguém, ela vai tomar a decisão de passar para essa pessoa validar e talvez gerar as próprias conclusões sobre aquele documento para chegar no final do raciocínio do que ela precisa fazer. Então eu vejo que um pouco do futuro talvez isso vai estar mais tangível também para os negócios, né? Igual a gente trouxe aqui alguns exemplos de já estar usando para uma tarefa, para um resultado específico, que já é um grande passo e que a gente sabe que nem todas as empresas já estão começando a se beneficiar e já gerar esse valor dentro de casa. E aí aqui eu até deixo um pedacinho para a gente, se tiver algum conselho de vocês, para como as empresas começarem a usar e começar a aplicar isso dentro
dos negócios delas, né? Ficar aqui um momento de inspiração para essas empresas que vão estar assistindo a gente daqui a pouco. Não, sim. É um pouco do que a gente conversou, entender a dor, né? E o que você trouxe é super importante, aplicar numa tarefa específica. A gente não precisa aplicar no todo, mas vamos trazer aqui o comércio exterior. Então, dentro do comércio exterior, dentro de uma área operacional, qual que é a minha principal dor? O que me dá mais trabalho hoje? O que consome mais tempo da minha equipe? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso simplificar? Como que eu posso trazer mais produtividade? Como que eu posso trazer mais confiança? Eu tenho um programa OEA, como que eu posso consolidar todos esses benefícios que eu tenho de forma mais simplificada, né? Então, do nosso lado, por exemplo, a gente entendeu que todo o processo tem uma abertura de embarque na importação, com uma invoice, com um jogo de documentos, né? Com a invoice, com um BL. Como que eu posso otimizar isso? Eu preciso ainda ter alguém digitando a invoice inteira, conectando com o pedido? Faz sentido? Resolver um problema. Exatamente. Então, eu olhar dessa forma, né? Eu resolver um problema. Eu preciso de comunicação, eu preciso da informação rápida, eu preciso de previsibilidade. O que eu tenho no mercado disponível? Como que eu posso ter informação? Eu não depender do meu interveniente. Eu quero saber onde meu navio está, se ele vai atrasar, se não vai, se vai cumprir as datas de ETD, ETA. Eu consigo ter acesso a uma ferramenta que me passa essa informação online. Então, é buscar as dores. Perfeito, perfeito. A gente está caminhando para o nosso encerramento, e aí eu gostaria de agradecer a participação de vocês, Cami, Pri. Muito obrigado por virem para o evento. Muito obrigado por estarem aqui discutindo sobre IA, trazendo o case de vocês, trazendo a realidade de vocês. Eu gostaria de agradecer se tiverem alguma mensagem para passar para o pessoal que estiver assistindo, mas muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo conteúdo também, e até a próxima, se vocês quiserem se despedir do pessoal. Ótimo, obrigada novamente pelo convite. A mensagem que eu deixo aqui eu que sou de projetos, eu vejo muito que a gente precisa arriscar. A empresa depende desse profissional que vai buscar o que o mercado tem para oferecer e arriscar e fazer sentido com o seu negócio. Então, assim, empresas, não tenham medo. A IA está aí, tem muita coisa bacana para a gente utilizar. Dê o primeiro passo, trabalha de forma sprint, não precisa olhar o todo, né? Trabalha em formas de tarefa, mas dê o primeiro passo. Seguramente vocês vão ter sucesso nessa jornada. Perfeito. Muito obrigada, Bruno, né, e toda a equipe. E é essa mensagem que a gente gostaria de dar, né? A IA está aí, a gente sabe que é um assunto muito amplo, um assunto para a gente ficar horas aqui conversando, mas é um assunto que vale a pena a gente olhar e mirar o futuro, porque empresas competitivas hoje estão olhando para o futuro. Sim. E para a gente, IA é o futuro. Perfeito. Muito obrigada. Gente, muito obrigado. A gente fica por aqui nessa edição do podcast do Comex Tech. O evento continua e até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau.